Sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais um episódio do programa de English Classes, um programa de aulas comigo, Matheus Anjos, onde eu te ensino dicas, estratégias e tudo que você precisa para conseguir aprender a falar inglês em 12 meses ou menos. E no episódio de hoje eu vou te mostrar simplesmente 3 estratégias. 3 strategies para você conseguir evoluir o seu speaking, para você conseguir evoluir a sua fala no idioma. Muita gente chega para mim, Matheus, eu até entendo um pouco o que falam, eu conheço algumas palavras, eu até sei um pouco de inglês, mas quando chega a hora de falar, quando chega a hora de realmente se comunicar, de ter que falar com um nativo, de ter que falar com alguém, eu simplesmente travo. Eu não sei como combinar as palavras, eu não sei como juntar as coisas, eu não sei pronunciar, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. E é por isso que eu decidi trazer essa live aqui hoje, por isso que eu decidi trazer esse tema. Porque as pessoas travam para falar inglês por alguns motivos específicos e que podem ser simplesmente revertidos se você tomar algumas ações, se você começar a aplicar algumas estratégias durante o seu aprendizado. Estratégias que não levam tempo, que você não precisa de nenhum material para aplicar, é só você simplesmente entender e começar a realmente incluir esses atalhos, essas estratégias durante o seu aprendizado. E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje, beleza? Eu tô vendo que o George tá aqui, o Douglas tá por aqui, a Daniele, o Emerson Souza, aqui no YouTube tem uma galera também. E, gente, mandem aqui que eu quero saber de onde vocês estão falando. Vocês são de São Paulo, vocês são do Rio, da onde que vocês estão falando? Mandem aí que eu quero saber, ok? If you don't know about me, se você não me conhece, eu estou aqui na capital de São Paulo. Quem for de São Paulo aí me dá um toque, que eu quero saber quem tá aqui perto de mim também. Fechou? E, gente, tem basicamente 2 tipos de pessoa aqui que tentam aprender a falar inglês, né? Tem aquela pessoa que foca, que estuda, na verdade, né? Focando mais na parte teórica do idioma, ou seja, quando você tá estudando, ou você pode até conhecer alguém que tá focando simplesmente naquela parte de você entender os tempos verbais, e você entender como utilizar todas as regras, ou seja, essa é uma maneira de estudar. Só que geralmente o que eu percebo é que as pessoas que estudam inglês, que tentam aprender a falar inglês, focando mais nessa parte teórica que eu falo nos tempos verbais, em como a língua funciona, essas pessoas, elas evoluem muito na questão teoria do idioma, ou seja, elas estão estudando inglês dos livros. Se elas tiverem que dar uma aula sobre inglês, elas conseguem. Só que elas não conseguem falar. Gente, eu já vi várias pessoas, e várias pessoas chegam aqui pra mim no meu Instagram e falam assim, Matheus, eu tô numa faculdade de letras aqui, cara, eu tô estudando inglês faz 4, 5 anos, só que eu ainda não consigo falar. Aí eu falo, cara, você tá estudando letras, você tá 4, 5 anos estudando idioma, como assim você não consegue falar? Aí a pessoa me responde, cara, é porque da forma com que a gente estuda aqui, a forma com que a gente aplica o nosso aprendizado, não é uma forma prática. É uma forma onde a gente simplesmente estuda a teoria da coisa. E, gente, vou até chegar o microfone mais perto. If you wanna speak, se você quer falar, você não precisa mergulhar, se dedicar totalmente a entender as regras. Você precisa focar simplesmente nos padrões do idioma. Você não precisa ter que me explicar detalhadamente como que é o verbo to be, né, que todo mundo fala, como que é o presente, o present, ou o passado, gente, não precisa. Você precisa saber falar e tem algumas estratégias para você conseguir chegar lá. Você quer estar, na verdade, de qual lado? No lado das pessoas que sabem falar, mas não sabem tanto explicar as regras? Ou você quer ser uma pessoa que sabe todas as regras, toda a teoria, mas não fala? Tem esses 2 tipos de pessoa no inglês. Manda aqui no chat, o pessoal que tá no Instagram e o pessoal que tá no YouTube também. Qual tipo de pessoa você quer ter? Você quer ser, na verdade, a pessoa da teoria ou a pessoa da prática? Mandem aqui que eu vou ver. Chegou um pessoal, chegou o Thiago por aqui, a Márcia, o Pompeu Júnior. Não sei se é o nome certo. Mas, sejam bem-vindos. Welcome to another live. Gente, no inglês,
Eu já vou ler, tá? Podem mandar aí que daqui a pouco eu leio. Mas no inglês, só fechando a ideia aqui, a gente tem várias habilidades, né? A gente tem, ó, mais de 3 habilidades. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, prática, eu quero ser da prática, eu quero ser da prática. Awesome, amazing, isso aí. E a gente tem várias habilidades, ó, uma delas é o writing. Pra quem não conhece, o writing é a escrita, né? Writing. A gente tem outra habilidade que é o reading, que é a leitura, the reading part. A gente tem o listening, que é a escuta, e o speaking, que é a fala. Aí muita gente me pergunta, Matheus, eu quero falar inglês. Onde eu deveria focar? Onde que deve estar o meu foco? Deve estar na escrita, na leitura, deve estar no listening, no speaking. E, gente, isso aqui é óbvio. Se você quer falar inglês, realmente falar, se comunicar, chegar para ir pro exterior, seja viajando ou para morar fora, e se comunicar com os nativos, se virar na sua viagem, no hotel, no restaurante, falar com as pessoas lá, ou se você quer também utilizar o inglês no seu profissional, falando com americanos, britânicos, qual habilidade que você deve focar no inglês? As duas principais, que você tem que botar toda a sua atenção lá, é o speaking e o listening. Ou seja, você pode até praticar o seu writing, a sua escrita, você pode praticar o reading, que é bom também, só que o principal tá em 2 habilidades, speaking e listening. Ou seja, é você escutar muito e você falar muito também. Ó, essas 2 habilidades aqui, elas vão andar junto, tá? E eu costumo dizer que quanto mais você escuta inglês, quanto mais você pratica o listening, quanto mais você ouvir no seu dia a dia o idioma, por música, por filme, por série, por diversas maneiras, quanto mais você praticar esse lado, que é o lado da escuta, do listening, mais você vai estar evoluindo a parte prática, a parte do speaking, tá bom? Então, essas 2 habilidades no inglês, elas são as mais importantes se o seu intuito é falar o idioma. Você precisa escutar muito, mas ao mesmo tempo praticar muito também. Se você só escutar muito, você vai ficar bom em entender as pessoas, mas você não vai ficar bom em realmente se comunicar. Agora, se você só falar, você não vai conseguir evoluir porque você não vai saber a pronúncia correta das palavras, você não vai saber qual é o flow da língua, como que eles juntam as frases. Então, são 2 habilidades que são as mais importantes para quem quer falar inglês e que elas andam juntas. Você tem que praticar uma e ao mesmo tempo praticar outra, like almost at the same time. Quase realmente andando junto ali ao mesmo tempo. Fechou? Então, ó, só pra finalizar essa ideia, gente, eu conheço várias pessoas, inclusive um dos meus alunos, que tá dentro do meu método, que é o método EA, é o Wesley. Eu lembrei do Wesley aqui, porque ele é uma pessoa que ele começou a estudar inglês muito tempo atrás. E ele estudou, ele falou pra mim, inclusive eu já trouxe ele aqui numa live, e ele comentou, Matheus, cara, eu já tinha tentado, né, de diversas formas. Eu tentei por 1, 2, 3 metodologias tradicionais e todas elas focavam basicamente só naquele inglês dos livros. Elas, me enfiava gramática na cabeça e eu fiquei muito bom, mas eu me sentia travado. É assim que o Wesley se sentia, talvez é assim que você se sinta hoje também. E aí o Wesley falou, cara, eu comecei a botar em prática o método EA, e um dos pilares do método EA é justamente esse que eu te falei agora, que é você realmente focar mais no listening, no speaking, fora vários outros pilares, e ele começou a destravar. E, gente, o Wesley, e nem eu, e nenhum dos meus alunos que aplicam esse método, ninguém nasceu com talento para línguas, ninguém nasceu com talento para idiomas. Tipo, não foi igual o Cristiano Ronaldo, que nasceu, tipo, nossa, teve o talento lá, sempre jogou bola muito bem. Tipo, ninguém, até agora, nenhum dos alunos e nem eu, nasceu com esse talento. A gente tinha dificuldade para falar, para formar frase. A gente tinha dificuldade para pronunciar as palavras em inglês. A gente se sentia basicamente como você está se sentindo hoje, com essa dificuldade. Só que ao aplicar algumas estratégias, inclusive eu vou te mostrar 3 delas aqui na aula de hoje, tudo vai ficando mais fácil. Pouco a pouco você vai evoluindo, você vai começar a montar suas primeiras frases, você vai começar a entender os seus primeiros diálogos, e aí é só questão de seguir no processo para conseguir ir evoluindo cada vez mais e mais e mais. E tem uma hora, gente, que parece que é do dia pra noite, mas não é. Mas tem uma hora que você fala, eu tô preparado, eu consigo chegar, ir pra fora, ir pro exterior falando inglês, me comunicando com esses nativos, conseguindo me expressar as minhas ideias sobre qualquer assunto, seja na imigração, no aeroporto, no hotel, no restaurante, fazendo um rolê com essas pessoas de fora. Então, é questão de seguir o processo, tá bom?
E ó, eu vou começar aqui a falar pra vocês essas estratégias, tá? E a primeira delas, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. O pessoal do Instagram não vai ver minha tela, só que o pessoal do YouTube vai, tá? Deixa eu só abrir aqui. Mas não tentem ir pro YouTube, tá? Porque vocês não, o nome tá diferente lá, eu preciso mudar o nome, vocês não vão me achar. Mas ó, vamos lá. As 3 estratégias pra você conseguir falar inglês sem travar e com naturalidade. Gente, a primeira estratégia, the number one, a primeira delas, eu vou colocar em inglês, ó, the first step, o primeiro passo. Ou seja, a primeira estratégia aqui para você conseguir começar a falar inglês sem travar é você, vou até falar perto aqui, ó, é você prestar atenção nos padrões da língua. Teacher, como assim prestar atenção nos padrões da língua? Gente, lembra disso. Quando eu vou formar uma frase, eu, Matheus e todo mundo que fala inglês, a gente não tem o hábito de ficar tipo assim, ó. Vamos supor que eu quero falar uma parada, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Preste atenção nos padrões da língua. Ó, vamos supor que eu quero formar uma frase. Vamos supor que eu quero falar, por exemplo, eu, Matheus, né? Deixa eu ver. Eu tomo café da manhã às 8 todo dia, tá bom? É isso. A pessoa que faz da maneira errada, que ela tem o hábito, ela tem a mania de ficar traduzindo palavra por palavra. A pessoa fala, ó, eu seria I. Aí depois eu tomo café da manhã. O tomo, eu acho que é tomar, é take. Aí depois café da manhã deve ser, eu acho que é breakfast. A pessoa fica I take breakfast. Aí depois agora às 7 da manhã, eu acho que é 7, 7. Aí depois todo dia, todo é all, aí depois dia é day. A pessoa pensa, a pessoa que tá falando inglês travado, que ela trava pra falar, ela tem esse hábito, essa mania de querer formar as frases pensando na palavra por palavra. Ela pensa em uma, depois na outra, depois vai pra outra. Só que, gente, isso aqui não é eficiente. Você vai demorar muito, você vai ficar pensando, até você traduzir palavra por palavra, a pessoa que tiver lá te escutando vai ficar com, meu Deus, o que você quer falar? What do you wanna say? Entendeu? Então a melhor forma para quando você for falar é você prestar atenção nos padrões. Por exemplo, um padrão que você sempre vai ouvir da mesma forma no inglês, nesse exemplo que eu dei, que é o tomar café da manhã, é o padrão have breakfast. Então sempre você não precisa ficar traduzindo o tomar e depois o café e depois o da manhã. Você memoriza o padrão completo, que é o have breakfast. Aí quando você precisar falar, vai ser muito mais fácil. Você vai falar como? I have breakfast at 7 a.m. or at 8 a.m. Às 7, às 8. Um outro exemplo de padrão aqui, que a gente tem muito no inglês, por exemplo, todo dia eu tomo banho. Aí tomar banho, putz, como eu falo tomo? Como que eu falo banho? Não, o padrão é o padrão take a shower. Então toda vez que você quiser expressar uma ideia relacionada a tomar banho, você vai falar take a shower. Outro padrão aqui da língua que a gente tem, deixa eu só colocar isso aqui em bold, em negrito. Deixa eu ver se agora vai, agora foi. Outro padrão que a gente tem, por exemplo, ir pra fora, ou seja, ir pra fora do país, né? Viajar internacionalmente, ir pra fora. Aí, por exemplo, fora é out, a pessoa pensa. Então é go out? Não, é go abroad. Tá vendo? Então, a principal e a estratégia número 1 aqui para você conseguir falar inglês com mais facilidade, sem travar, é você deixar de lado aquela tradução palavra por palavra e você começar a pensar na hora de falar diretamente nos padrões do idioma. Tomar café, have breakfast. Tomar banho, take a shower. Tá vendo? Quando você precisar expressar essa ideia, aquilo ali já vem diretamente na sua mente, de forma rápida. Like, straight to the point. Direto ao ponto. Isso vai tornando o processo muito mais fácil de você conseguir falar, de você conseguir formar suas frases. Gente, fez sentido pra vocês? Se fez sentido, comentem aqui ó, a palavrinha padrões, ok? Deixa eu só... Nossa, eu acho que se eu fizer uma live sem espirrar pelo menos uma vez, eu não fecho a live com chave de ouro. Acho que toda live eu espirro, gente. It's incredible. Esse foi o primeiro passo só, hein? A gente tem mais 2. E o terceiro deles
é o melhor de todos e eu acho que vai ser o que vai fazer maior diferença aí no seu aprendizado. Então fica comigo aqui até o final, que eu acho que eu não vou deixar essa live salva, hein? I don't think I'm gonna save it on my channel, so stay here with me. Ó, tem um pessoal aqui no YouTube também. Gente, eu tô vendo que tem umas dúvidas aqui no Face. Eu tô em 3 plataformas, tá? I'm in 3 platforms. So if you have a question, pode mandar aí a pergunta que no final da live eu vou... Deixa eu ver aqui que eu não consegui abrir. Gente, eu não consegui abrir mesmo. Nossa, calma aí que eu vou abrir aqui agora no YouTube. Agora tá dando pra ver, né? Ó, aqui são as 3 estratégias. Nossa, eu tô escrevendo aqui no YouTube, acho que faz 5 minutos e tava tudo preto. Tava tudo preto agora que o pessoal começou a ver. I'm sorry. Agora vocês estão conseguindo ver aí a parada, fechou? Então, ó, essa foi a primeira, lembra dos padrões, tá bom? E, gente, a segunda estratégia para você conseguir falar inglês com mais facilidade, com mais desenvoltura, sem travar, é você aplicar uma técnica simples que eu chamo de shadowing. Aplicar o shadowing. Aí você deve estar me perguntando, Matheus, que raio significa shadowing? Gente, se você pôr aí para traduzir a palavra shadow, o shadow significa sombra. Por exemplo, ó, é porque vocês não conseguem ver, mas ó, aqui na TV aparece my shadow, aparece a minha sombra, my shadow. E se você não conhece, o shadowing é uma estratégia que a gente tem no inglês que ela vai te ajudar demais a conseguir formar suas frases com muito mais facilidade. E o que é o shadowing? É você pegar, quando você estiver ouvindo algo em inglês, seja uma música, seja um trecho de uma série, um trecho de um filme, um vídeo no YouTube, pode ser qualquer tipo de conteúdo, só que ele tem que estar em inglês, tá bom? Você vai pegar esse conteúdo e não pode ser longo, tá? Tem que ser de segundos, coisa de 15 a 30 segundos ali no máximo. Por quê? Porque você vai sombrear o que está sendo falado ali. Então vamos supor que você pega um trecho de uma música ali de 15 segundos. Primeiro você ouve a música ali, né? Você toca aquele trechinho 1, 2, 3 vezes, você entende aquele vocabulário, você realmente entende o que a música quer dizer, presta atenção na pronúncia. Aí depois da segunda, terceira vez que você ouvir aquele trecho, você vai começar a sombrear aquilo, você vai praticar o shadowing. Ou seja, você vai lá e você vai tentar, no mesmo timing, no mesmo tempo que a pessoa, o cantor tá cantando, ou que o ator ou a atriz tá falando, você vai sombrear, você vai falar ao mesmo tempo, tentando imitar a mesma pronúncia. É claro que nas primeiras vezes você vai errar a pronúncia, talvez não vai sair tão bom. Só que depois de 1, 2, 3 vezes que você pratica o shadowing, vai ficando mais claro. Você vai entendendo como é o flow ali da pronúncia de cada palavra, como que você encaixa ali na sua voz, conectando uma frase com a outra. Então, gente, isso aqui eu uso até hoje, tá? Eu boto lá, na verdade eu pratico com podcasts, então eu tento aí, I try to listen to like 1 episode a day, eu tento ouvir um episódio por dia, aí eu pego ali uns trechos pequenos dos podcasts que eu ouço, e eu pego lá e começo a repetir eles ali, sabe? Então eu volto, ao mesmo tempo que a pessoa tá falando, eu vou lá e falo. Então, gente, é super eficiente, me ajuda até hoje a conseguir deixar minha fala mais afiada, mais natural, e eu tenho certeza que pode te ajudar também. Alguns cuidados, tá? Be careful, seja cuidadoso com o conteúdo, ó. Seja cuidadoso com o conteúdo que você escolher para praticar o shadowing. Porque se você pegar, por exemplo, uma música muito difícil, uma música que, sei lá, seja um rap, por exemplo, ou um trecho de um filme que seja muito técnico, gente, vai ser mais difícil. Então, no começo, está agora do zero, começando agora, opte por conteúdos mais simples, tá? Músicas mais tranquilas, por exemplo, músicas do Bruno Mars, ou músicas de cantores que, dê pra levar, entendeu? Dê pra entender, tá bom? Ó, antes de acabar a live, relembre os tópicos. O Samuel mandou, pode deixar que eu vou revisar, tá? A gente tá no segundo estratégia, tema da live, 3 estratégias para você evoluir a sua fala no inglês, o seu speaking, para você falar com mais confiança, naturalidade e sem travar. A gente tá na segunda aqui, que é o shadowing. Então, gente, é muito bom. It's really, really good.
and it gives you some results, tá? Porque isso, inclusive, é uma estratégia pra quem tem vergonha de falar, né? Às vezes você tem vergonha de falar com outras pessoas, você é tímido pra falar inglês, sei lá, com seus amigos ou com, sei lá, um grupo de pessoas, né? E pra começar é muito bom que você pratica sozinho. Você tá ali sozinho no seu quarto, sei lá, sozinho em casa e você começa a praticar sua fala dessa forma. Depois você vai ganhando confiança pra ir falar com outras pessoas também, tá bom? Então, o shadowing. This is the second strategy. E a última, e a melhor aqui, eu deixo sempre o melhor por último, né? Mas ó, the third strategy, a terceira estratégia, nossa. O meu português é ruim, gente, mas o meu inglês compensa. E compensates. Ó, é você basicamente praticar isso aqui, ó. Ó, e muita gente fala pra mim, Matheus, eu queria tanto falar inglês, mas cara, eu tenho muita vergonha. Like, I'm so shy. Como que eu falo tímido, uma pessoa tímida em inglês? Ó, essa palavra tímida ou tímido é o shy, tá bom? Então, por exemplo, se você é uma pessoa tímida, você quer falar, putz, eu sou tímido, I'm shy. Eu sou, I am shy. Ou de forma abreviada, I'm shy. I'm shy. E, gente, eu acho que isso aqui é realmente o mais importante, assim. É porque aprender uma nova língua é sobre comunicação, certo? E para você se comunicar, if you want to communicate, if you want to speak English, you need other people. Você precisa de outras pessoas. Então aqui, o shadowing, ele serve aqui, essa segunda estratégia, para você aplicar sozinho. Mas você realmente vai notar uma evolução maior, uma evolução mais constante, uma evolução que realmente vai te dar resultado mais rápido quando você praticar com outras pessoas. E com um segredo aqui, que eu sempre falo, que é você ter feedback. Gente, eu tenho um amigo que ele chama Lucas. E o Lucas, ele é fluente em inglês, ele fala super bem. Faz tempo que eu não falo com ele, inclusive. Deixa eu pegar até pra contar a história aqui mais de perto no microfone. Então, ó, ele sempre falou inglês, né? Na verdade, sempre não. Ele aprendeu ele aqui no Brasil. E aí, como ele falou que aprendeu, eu perguntei pra ele, Lucas, how did you learn English? Como você aprendeu inglês, cara? Aí ele contou que ele queria muito aprender, ele tava tentando, né? E aí uns primos dele vieram dos Estados Unidos pra cá. E os primos dele, né, já eram fluentes no inglês. E aí o que ele fez? Quando os dois primos do Lucas vieram pra cá, pro Brasil, ele falou assim, eles iam ficar na casa do Lucas, né? Aí o Lucas falou, vamos fazer assim, aqui em casa, vamos só falar inglês agora, eu quero muito aprender o idioma, vocês vão estar aqui, eu quero conversar com vocês. Ou seja, ele começou a falar com os dois primos dele todo santo dia. E aí ele falando pra mim que, ele falou pros primos dele, vocês sabem inglês, eu tô aprendendo, então toda vez que eu falar alguma coisa errado aqui, like, when I make a mistake, if I make a mistake, se eu cometer um erro, let me know, me avisa, deixa eu saber, me corrige. E ele pediu esse feedback pros dois primos dele. Aí ele falou que começou todo dia a falar, e toda vez que ele cometia um erro, os primos dele iam lá e falavam, Lucas, this is wrong, você errou nessa pronúncia, você errou nisso aqui, você errou nisso, esse vocabulário não existe, você usou a palavra errada. E ele falou que esses 3 meses que os dois primos dele ficaram ali com ele junto, né? Foram os 3 meses responsáveis por fazer ele evoluir, tipo, do 0 ao 100 no inglês. Por quê? Porque houve o poder da prática com outras pessoas com o feedback. Ou seja, se você quer realmente evoluir mais rápido, você precisa superar a barreira da vergonha e começar a praticar com outras pessoas. E se você puder ter um feedback de alguém que já sabe, melhor ainda. Por quê? Porque quando eu erro, gente, não é um problema. Eu não preciso ficar, nossa, eu errei, nossa, já era, acabou o mundo. Não, porque errar vai ser parte do processo de aprendizagem do inglês. Só que você ter feedback, você vai errar e você vai saber o porquê, onde você errou. E você nunca mais vai cometer aquele erro de novo. Porque aquilo fica gravado na sua memória, você não esquece nunca mais. Então, gente, o terceiro passo, e um dos que eu considero mais importante, um dos mais importantes para você conseguir falar inglês com naturalidade, com confiança e sem travar, é você ter pessoas para praticar
E se você conseguir ter o feedback de alguém que já fala, muito melhor. Porque você vai poder errar muito e você vai poder ter feedback ali constantemente. E é esse processo de errar e de ter feedback é que vai te fazer evoluir no idioma. Que vai te fazer sair do básico, sair do zero e começar a formar suas primeiras frases. Que vai te fazer sair ali do começo, do início da jornada e começar ali se comunicar, ter as suas primeiras conversas. Então se você ainda não tem ninguém pra conversar, ou porque é tímido, ou porque tem vergonha, gente, é clichê, mas se você quer falar inglês, você vai ter que superar isso de uma forma ou outra, tá? E quando você tá no ambiente certo, acaba sendo mais fácil, porque você sabe que ninguém vai te julgar, ninguém vai rir da sua cara se você pronunciar errado, e muita gente acha que isso acontece, só que não, gente, inclusive nativos ali, que já falam inglês, eles acham, é claro que há exceções, mas, a maior parte deles, eles acham super massa quando eles veem que você tá realmente falando inglês. Porque eles falam, caramba, essa pessoa já fala português e ela tá aprendendo inglês, ela já tá, falando inglês. Então isso acaba até se tornando um diferencial seu, tá? Então, isso aí é meio que uma crença de muitas pessoas. Ah, vão me julgar, eu tenho vergonha pra falar e tudo mais, porque isso não existe. É claro que há exceções, of course, for everything, mas a maior parte dos nativos e das pessoas que eu vejo aqui, que tentam aprender no Brasil, elas estão ali para aprender e você vai poder arriscar e ter esse feedback e evoluindo cada vez mais. Então, só revisando aqui as 3 estratégias para você conseguir falar inglês com confiança, naturalidade e sem travar. A primeira delas, deixa eu voltar aqui no nosso bloco de notas. A primeira delas é você prestar atenção nos padrões do idioma, nos padrões da língua. Então sempre lembra, ao invés de ficar, quando você precisar formar uma frase, ficar lá indo por palavra tentando traduzir, não. Lembra dos padrões, tomar café, have breakfast, tomar banho, take a shower, ir para fora do país, go abroad, e por aí vai. Segunda estratégia para você falar inglês com mais naturalidade, sem travar, com confiança, aplicar o shadowing. Pega uns conteúdos curtos ali, trechos de música, de série, de filme, de vídeos e começa a repetir ao mesmo tempo que a pessoa tá falando, depois de você ter entendido o vocabulário e ter tocado algumas vezes ali também. E o terceiro passo é você ter outras pessoas para praticar e recebendo feedback constante. Esse processo de errar e ter feedback vai te fazer evoluir muito no idioma e quizá daqui a alguns meses já tá realmente falando a língua, tá bom? E galera, só para finalizar aqui, eu quero fazer... Cadê? Deixa eu abrir aqui no YouTube também. Eu quero fazer uma analogia, porque muita gente fala, tô do zero, vai demorar muito. Cara, eu devia ter começado antes, Nossa, devia ter estudado quando eu era criança. Só que, gente, todo mundo começa do zero. Em todas as áreas, like in sports, nos esportes, in like college, na universidade, or in like everything you do. Em tudo que você faz, seja esporte, seja faculdade, seja um curso, todo mundo começa do zero. Só que vai chegar alguns meses daqui pra frente, vamos chegar lá, sei lá, em junho, em agosto, em dezembro desse ano. Se você não tiver começado, você vai pensar, putz, se eu tivesse começado lá no dia 31 de janeiro, que é o dia dessa live aqui, eu já estaria falando inglês. Se eu tivesse começado, por exemplo, em esporte, sei lá, o CrossFit em janeiro, hoje eu já teria, já poderia estar competindo no esporte. Se eu tivesse começado X coisa uns meses atrás, eu já estaria bom pra caramba nessa coisa. Então, gente, só pra finalizar aqui, para de procrastinar. Porque todo mundo vai ter que começar do começo, do zero, do básico. Mas você passando desse processo, tudo vai ficar mais fácil, entendeu? A parte mais difícil do processo de você conseguir falar inglês é o começo. Porque você tem que trabalhar mais a sua base, você precisa se acostumar com a pronúncia das palavras. Depois que você já atinge um nível intermediate, é só questão de prática, entendeu? Então para de procrastinar, passa pela parte mais difícil primeiro, que aí você vai se livrar dessa língua e você já vai poder falar, já tá falando, poder viajar, ir pro exterior, poder trabalhar, ganhar mais. Pra quem não sabe, eu recebi uma notícia, acho que 3 semanas atrás. Meu aluno Wellington, ele
recebeu uma promoção no trabalho. Ele foi de júnior para sênior. Ele não me falou em valores o aumento do salário, mas ele falou que, conseguiu uma promoção só pelo inglês. Ele teve uma visita de um pessoal estrangeiro lá na empresa dele, e ele conseguiu apresentar salas, falar do negócio, falar de tudo, e ele ganhou essa promoção logo depois desse evento. Então, gente, se você não fala inglês, você tá ficando pra trás. You are like staying behind of other people. Então começa a focar nessa parada. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aqui, me segue aqui no Instagram, lá no Facebook também. E quinta-feira temos mais. Quinta-feiras vamos focar aqui como tema da aula no inglês profissional. Acabei de falar do Wellington que ganhou uma promoção. Quinta-feira a gente vai focar a aula principalmente no vocabulário do inglês profissional, o que você precisa para utilizar o inglês no seu trabalho, tá bom? Então, na quinta-feira, 4:30 da tarde, temos um compromisso. Você tem um compromisso comigo. You have an appointment with me. Quero você aqui para você evoluir o seu vocabulário profissional, para conseguir, quiçá, uma promoção ou um trabalho melhor, para conseguir utilizar realmente o inglês aí no seu dia a dia profissionalmente. Então eu vejo todo mundo na quinta-feira, mesmo horário, 4:30, e that's about it for today, tá bom? Então, galera, valeu por estar presente aqui, espero ter ajudado, e eu vejo vocês na próxima live. I'll see you on the next one. Bye! E aí, galera, curtiram aqui no Instagram? Ó, eu tô vendo que tem o João aqui, deixa eu ver quem mais. O Adriano, a Marta, a Dani. Nossa, passou várias pessoas aqui, hein? Mas, ó, já finalizei aqui no YouTube. Já finalizei aqui no Facebook, só tá eu e vocês aqui agora. Ó, Samuel, os tópicos, acabei de revisar, Samuel. Vou deixar salvo aqui no Instagram, depois você dá uma olhada aqui, tá bom? Gente, beijão e vejo vocês na próxima live. See you!